Bom dia, minhas irmãs, tudo bem? Como tem passado? E aí, hoje vocês não esperavam por mim, não é? Esperavam pela irmã Vilma. Então, ela me pediu que estivesse substituindo-a, porque ela teve um probleminha, então por umas aulinhas ela vai estar ausente, tá? E eu estarei então substituindo a nossa irmã, que é insubstituível, porque somos únicas, né? Então eu vou me esforçar, tá bom? Para chegar bem pertinho do jeitinho dela. Nós sabemos que estamos estudando a revista da Convenção Batista, né? Fluminense, aquelas reflexões bíblicas, e o assunto geral dessa revista qual é? Superando as adversidades da vida. Então, na lição 2, que foi da semana passada, nós estivemos estudando quando a adversidade é a injustiça. E aí nós vimos de pertinho a vida de José, não foi? Então, essa semana nós estaremos estudando quando a adversidade é a insegurança. E para isso estaremos vendo a vida de Moisés. Não é verdade? Então, essa lição é belíssima. Nós tiramos assim bastante aprendizado dessa lição. Oremos, né? Pedindo sabedoria a Deus e para que Ele me use como um instrumento em suas mãos. Querido Deus, eterno Pai, nós queremos muito te agradecer, Senhor, por seres esse Deus fiel, soberano em nossas vidas, Senhor. Nós queremos enaltecer o seu nome, Pai, exaltá-lo entre todos os nomes, porque só tu és Deus Todo-Poderoso. Eu quero entregar, Pai, nesse momento, essa lição em teu altar, para que tu me uses, Senhor, como instrumento teu, para que eu possa estar levando um pouquinho mais da tua palavra, daquilo que tu queres ensinar nossas irmãs, aos nossos irmãos, através dessa lição. Dá-me sabedoria, concatenação, abençoa, Senhor, eu te peço, a cada irmã, suas famílias, que elas possam ter muita saúde, disposição. Renove, Senhor, eu te peço, a nossa fé em Ti, porque sabemos, Pai, que fora de Ti não há salvação. Tu entregaste o Teu Filho querido, Jesus, para que pudéssemos ter esperança de vida eterna contigo na Tua glória. Ó Deus, faça de nós e em nós o Teu querer, Pai, e que possamos ser propagadores da Tua verdade, que possamos propagar a salvação a todos aqueles que ainda não Te conhecem, Senhor. Essa oração, Paizinho, que eu Te faço em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, minhas queridas, vamos ver qual vai ser o alvo da nossa lição. O que isso significa? Aonde queremos chegar com a lição como um todo. Ao final do estudo, né, dessa lição, aonde essa lição quer, o que ela quer nos mostrar? Então, ela quer mostrar que podemos vencer a insegurança e o medo com Deus. Esse é o alvo, tá, da lição. Agora vamos ver os propósitos, né, no sentido do saber. No sentido cognitivo, ao final da lição, nós deveremos entender que Deus nos conhece melhor que nós mesmos e Ele está sempre pronto a nos ajudar. Agora, qual será o alvo, ou o propósito, no sentido do sentir? Afinal, qual deverá ser o nosso sentimento, né? Ao final do estudo da lição. O sentimento deve ser de confiança, porque ao final da lição nós devemos confiar em Deus, em sua misericórdia, que tem o poder de quê? De transformar o mal em bem.
Agora vamos ver o propósito no sentido do agir. Afinal, o que eu devo fazer? Essa seria a pergunta. Ouvir de Deus quem Ele quer que sejamos, aprendendo a ter intimidade com Ele através de um maior relacionamento, né, diário. Por meio de quê? Da oração e da leitura da Bíblia, ou seja, da meditação constante em sua palavra. Muito bem, conhecidos agora os alvos da lição, vamos dar início, né? Vamos fazer uma introduçãozinha desse assunto que é maravilhoso. O que nós estamos estudando? Qual é mesmo o título da lição? Quando a adversidade é a insegurança. Muito bem, então nós podemos partir por aí, perguntando o que é insegurança, né? O que vem a ser insegurança? Daí nós podemos lançar mão do dicionário da língua portuguesa, que vai dizer assim: insegurança é a condição, particularidade ou até característica do que é inseguro, ou seja, sem segurança, né? Também ele diz assim, insegurança é quando há perigo. Então, em que há perigo, pode gerar, numa situação em que há perigo, pode gerar uma insegurança. O dicionário ainda diz que é um sentimento de desamparo, ou seja, não é que seja um sentimento de desamparo, mas um sentimento de desamparo pode vir a gerar uma insegurança. Sentimento de isolamento, falta de convicção, nós vamos ver isso aí, né? Ou segurança em si próprio, ou seja, falta de segurança em si próprio pode vir a gerar uma insegurança. Viram? Como então a insegurança pode surgir mesmo? Vamos ver isso aí. Olha, ela surge algumas vezes quando a pessoa não consegue ter iniciativa diante de atividades que gostaria de participar ou até mesmo de exercer. Então, se eu não consigo ter uma iniciativa diante das atividades que eu gostaria de estar ali participando ou exercendo, isso pode vir a gerar em mim uma insegurança, né? Também pode ser gerada pelo medo, sabia disso? E por vezes, prestem bem atenção que isso aí é muito importante, por vezes e equivocadamente, pessoas inseguras são chamadas de covardes. Em outras ocasiões, a pessoa pode sentir-se insegura porque não sabe que sabe resolver determinada situação. Ela não sabe que sabe, ou até porque não sabe mesmo, né? E acha que nunca saberá. Ah, tá aí o problema, né? Porque agora entra nela um sentimento de derrota. E esse sentimento de derrota cria nela um sistema de bloqueio. Um sistema de bloqueio, né? Aí é que ela não vai conseguir mesmo aprender. Muito bem. Vocês sabem que a insegurança pode também levar à depressão? E aí a gente pensa, porque aí, se essa depressão não for tratada, né, ela se intensificar, é perigoso, porque a pessoa pode até em determinados casos extremos vir a dar cabo da sua própria vida. Quantos, né, casos que a gente vê, né? E muitas vezes parte de uma simples insegurança que no início é tratável, né? E aí a gente vê a responsabilidade de estarmos com Deus orando, né? Observando. Estamos até vivendo, né? Já há alguns meses, talvez, desde março, quantos meses? Uns 9, 10 meses. Estamos vivendo adversidades de
tudo quanto é forma, de tudo quanto é natureza, não é verdade? Por exemplo, adversidades econômicas nesse período aí, né? Tá difícil ganhar o dinheiro, adversidades sanitárias, de saúde, adversidades relacionais, né? Marido, esposos, filhos, né? Porque estão mais tempo em casa, adversidades sociais, né? Psicológicas e até mesmo espirituais. Todas essas adversidades podem vir nos trazer o quê? Insegurança, por causa da pandemia que tomou conta do mundo todo, a Covid-19, não é? Então, nós temos que tratar isso de uma forma em que nós temos que primeiro estar atentos, né, ao primeiro sinal, não nos deixar levar pelo desânimo, né, por acharmos que não somos capazes, que nunca mais conseguiremos outro emprego, né? Não, temos que nos agarrar à palavra de Deus, ok, irmãs? E pedir ajuda a Ele, a esse Deus incrível, né, nosso amigo, nosso Pai, ok? Veremos agora algumas situações que geram insegurança. Vamos ver essas situações. Bom, primeiramente, na realidade, o ser humano é inseguro e é dependente em várias fases da vida. Não é verdade? Ao nascer, o bebezinho precisa que lhe deem comida, cuidados em geral, né? Aconchego, né? Carinho, ou seja, precisa de outros para ficar, nem é se sentir, mas para ficar seguro. À medida que vai crescendo, essa criança vai crescendo, ela vai adquirindo o quê? Independência, não é verdade? Até chegar à fase adulta. Espera-se que ela torne-se já uma pessoa mais segura. É isso que se espera. Agora, nós podemos relembrar, né, fazendo um paralelo, um pouquinho da história dos israelitas no Egito. E lembrando que na aula passada nós estudamos a história de José, né? Lá que foi vendido pelos irmãos a uma caravana de ismaelitas que ia para o Egito. Ele foi vendido como escravo pelos irmãos. Nós estudamos bem de pertinho, até que José chegou ao posto máximo de governador do Egito, né? E ganhou a graça de Faraó e a confiança do Faraó. Estão lembrados? Muito bem, José interpretou os sonhos do Faraó, os sonhos que ele teve, os 2 sonhos se cumpriram na vida dele e da família. Vocês devem estar lembrados da lição 2, né? Da lição da semana passada. Agora nós vamos estudar a partir da chegada de Jacó, né, ao Egito. Quem foi Jacó? Foi o pai de José, né? Quando José o apresenta a Faraó e Jacó o abençoa. Estão lembrados disso? A partir daí, o rei, o Faraó, ordena o quê? Né? Que José faça habitar, né, seu pai, seus irmãos, toda a sua descendência, né, os filhos dos irmãos, as esposas, todo aquele povo, sua descendência, ao todo 70 pessoas na terra de Gósen. Então, o Faraó, né, ele ordena, né, esse rei ordena que José faça habitar sua família, seus descendentes, ou seja, seu pai, seus irmãos, né, na melhor terra do Egito, né? Gósen, ela é descrita como a terra, vamos dizer, do Egito, nós sabemos, mas a terra apropriada para agricultura e pecuária, né? Assim José fez. Estabeleceu toda a sua família na terra do Egito, no melhor da terra. Qual era o melhor da terra? O Gósen é um país. Então, dentro desse país de Gósen, ele estabeleceu sua família na terra de Ramessés, conforme, né, como o Faraó ordenara.
Muito bem. A partir daí do estabelecimento da sua família, transcorridos 430 anos da permanência dos israelitas no Egito, no reinado agora de um novo rei, de um novo faraó que não conhecera a José. Exatamente no final desse período, do final dos 430 anos, que a hostilidade egípcia se transformou em opressão, sendo os israelitas, agora todo o povo israelita, porque depois de 430 anos, não mais eram 70 pessoas, né? As pessoas tiveram filhos, casaram e mais filhos, e agora nós estamos diante de um povo inumerável. Então, a opressão chegou a todos os israelitas, agora ao povo, né, que, vamos dizer assim, que foram reduzidos, só dizendo isso mesmo, à escravidão. Está lá em Êxodo 1, versículo 13. Versículo 13. E eles, né, foram obrigados a trabalhar na construção de 2 cidades armazéns. Estão lembrados que a palavra de Deus fala que era Pitom e Ramessés, né? Isso já no finalzinho do século 14, no início do século 13 antes de Cristo. Deu para entender? Jacó chega, né? Então vamos voltar um pouquinho, né? José, Jacó, vamos dizer assim, os filhos, né, de Israel, eles viviam aonde? Em Hebrom, né? E experimentaram uma grande fome que durou quantos anos? 7 anos. Isso foi o sonho do faraó que José interpretou, né? E nós sabemos que o Egito era o único reino, né? O único reino capaz de fornecer alimentos a todas aquelas regiões que estavam ali ao redor, né, nações. E os filhos de Israel que fizeram? Se dirigiam ao Egito anualmente para comprar mercadorias, não é isso? Para fazer o pão, para fazer os seus alimentos. No segundo ano de fome, foi aí que José convidou sua parentela, né? Seu pai, seus irmãos, descendentes, enfim, para viverem no Egito, com o aval, lógico, um consentimento do faraó. Foi quando o faraó falou para José, olha, estabeleça-os na melhor terra do Egito, que é a terra de Gósen, que era uma terra fértil, né? Boa para agricultura, boa para pecuária, e ele vai estabelece o pessoal lá em Ramessés. Estou recapitulando para vocês não esquecerem. Aí passa-se 430 anos. Já no finalzinho desse período, dos 430 anos, é que esse novo faraó que não conhecera José nem suas famílias, né? E nunca ouviu falar, apavorado com o crescimento, com o número de israelitas dentro do Egito, até temeroso, né, que eles pudessem reivindicar alguma terra, alguma coisa. Eles então, o que eles fazem? Ele faz, esse faraó, ele reduz o povo, agora um povo, né, à escravidão. Engraçado que José chega no Egito como escravo, né? Mas a família não era, nem sabia. Agora a nação toda, como é que Deus fez? Tudo estava dentro do propósito de Deus, né? Agora o povo como um todo, a nação israelita está escrava dentro do Egito e ela é obrigada àqueles trabalhos pesados, né? Vamos dizer assim, construção de 2 cidades, conforme eu falei, cidades armazéns, Pitom e Ramessés. Muito bem, entenderam até aí? Naquela, vamos botar, penosa condição, peraí, deixa eu ajeitar aqui que tá caindo meu celular, peraí. Naquela penosa condição que se encontrava ali, o povo de Israel, naturalmente que eles suplicaram a Deus, não é? Eles oraram, suplicaram, né? E as suas súplicas chegaram aos ouvidos do Senhor, nosso Deus, né? Quantas vezes, né?
a gente suplica a Deus, mas Deus não está com os seus ouvidos tampados que não possa ouvir as nossas petições, as nossas orações, né? Isso está lá em Êxodo, se depois as irmãs, os irmãos quiserem acompanhar, capítulo 2, 24 a 25, e depois tem também no 3, versículo 7, né? Então os israelitas clamaram a Deus. E o que Deus fez? Deus chama a Moisés, né? Se revelando lá naquele monte Horebe, quer dizer, era no monte de Deus a Moisés. Isso está em capítulo 3, né? De Êxodo, versículo 1. Então, Deus ali lhe confia uma missão. Qual era essa missão? De libertar o seu povo, o povo israelita, né? Aí Moisés aparece nessa história, por isso que quando a gente foi estudar esse assunto, pensou logo na vida de Moisés. Vamos recapitular como se deu o nascimento de Moisés, porque foi um nascimento miraculoso, né? Milagroso, melhor falando, porque Deus tinha um propósito na vida de Moisés, assim como tem um propósito na vida de cada um de nós, né? Nós somos sempre muito importantes para Deus, não se esqueçam disso. Muito bem, agora recapitulando, né? Vimos que os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel, não é verdade? Mas quanto mais o afligiam, tanto mais se multiplicavam. Não é verdade? E tanto mais se espalhavam, de maneira que os egípcios se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Na realidade, eles estavam temerosos mesmo de onde ia parar, né? Um povo que não parava de crescer. Vocês podem acompanhar em Êxodo 1, capítulo 1, lá nos versículos 12 e 13. Daí, o rei do Egito, Faraó, da época, ordenou, o que ele fez? Que maldade! Ordenou as parteiras hebreias de nomes, até a Bíblia cita, né? Cifra e Puá. Essas eram as duas parteiras hebreias, né? O que o Faraó ordenou? Que matasse os meninos, as crianças do sexo masculino que nascessem, mas deixassem viver as meninas. Olha a maldade. Sabemos que as parteiras, né, temeram antes a Deus, glória a Deus por isso, e assim desobedeceram ao rei, desobedeceram ao faraó, poupando a vida dos filhos das hebreias. Tudo bem até aqui? Muito bem. Porém, o faraó deu ordem, depois que descobriu, que conversou com elas, né? Deu uma ordem agora, não mais as parteiras, mas a todo o seu povo, que a todos os filhos hebreus nascidos, já criancinhas, fossem lançados no rio Nilo. Olha só a maldade desse No contexto agora da escravidão, nesse contexto de escravidão, né, dos hebreus, né, como eram chamados os israelitas no Egito, eram hebreus. Joquebede, que era a esposa de Arão, quem foi? Foi mãe de Arão e Miriam, e depois sabemos que foi mãe de Moisés. Então ela sentiu-se de que forma? Insegura. Nós não estamos estudando quando a diversidade é a insegurança? Justamente Joquebede sentiu-se insegura durante toda a gravidez de Moisés, pois sabia que se desse à luz ao menino, esse estaria o quê? Condenado à morte por ordem do faraó. Eu só imagino o coração dessa mãe.
durante a gravidez, né? A mulher fica tão sensível. Naquela época não tinha ultrassonografia para saber o sexo, né? Já pensou? E aí ela ficou durante 9 meses insegura. A Bíblia, nossa palavra de Deus, ela não conta detalhes de como foi desafiador para essa família que foi tomada pela, conforme eu já falei, insegurança. Mas Deus, que é dono da vida e que tinha certamente um propósito na vida de Moisés, que nós vimos, né, que depois Deus chama Moisés lá no Monte Horebe. Ele já tinha, desde o ventre da sua mãe, antes dele nascer, Deus, por ser onisciente, já conhecia Moisés, né? Então, ele que tinha, então, conforme eu falei, Deus, um propósito na vida de Moisés e do povo naturalmente hebreu, porque Moisés foi usado para quê? Para libertar o povo hebreu da escravidão do Egito. Deus providenciou um escape para ele, para o bebezinho Moisés, que até nem tinha ainda esse nome, mediante a sua graça. Deus é um Deus gracioso. Ele também é gracioso para nós, viu? Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Voltando à história, né? Joquebede conseguiu esconder o menino, sabem por quantos meses? Por 3 meses. Não podendo mais fazê-lo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume, piche, né? E pôs, naturalmente, para a água não entrar, né? Protegeu o neném. E pôs o menininho à beira do Nilo, do rio Nilo. Ele já tinha 3 meses, então colocou Moisés. Nós vamos ver que quem deu o nome de Moisés foi a filha do faraó, né? Então colocou o seu filhinho lá no cesto. Eu só fico imaginando a dor dessa mãe. Durante toda a gravidez, aquela insegurança, né? Aquele sofrimento, né, por saber se fosse menino que estava condenado à morte, e depois, com 3 meses depois, sendo obrigada a colocá-lo ao leito do rio Nilo, né, um rio perigoso. Já pensou? Bom, narra a Bíblia, e nós conhecemos, eu acredito que as irmãs já conheçam essa história, mas a gente está recapitulando, né? Narra a Bíblia que Moisés, ele foi avistado pela filha do faraó, pela filha do rei, a princesa, né? Que o retirou do cesto à beira do rio. Ela se penalizou, pois Moisés, o bebezinho, estava chorando nessa hora, né? Então, o que ela teve? Como o menino chorava, né? Ela teve o quê? Compaixão dele. Ela teve compaixão do bebezinho, né? Quem é que acompanhou tudo meio que de longe, de perto? A irmã do menino, do bebê, que havia acompanhado mesmo tudo de longe. Como eu digo, de longe e de perto. Porque na hora H ela estava pertinho, né? Porque ela se aproxima quando ela vê que a filha do faraó, a princesa, né? Pegou o bebê, ela se aproxima e pergunta: o que eu vou chamar, né? Uma das hebreias, estava mal intencionada, quer dizer, bem intencionada. O que eu vou chamar uma das hebreias para ser sua ama de leite e que ela possa então criar essa criança? Olha só, irmã, espertinha, Deus deu sabedoria a ela, né? O que concordou a princesa, a filha do faraó, imediatamente, né? Então, a mãe de Moisés, olha, a mãe da criança o criou até se tornar, né, um menino já crescido, já desmamado. Eu não sei se com 2, 3 anos, a Bíblia não relata assim a idade, mas quando então
a mãe, o leva de volta à princesa, que o adota agora como filho. Que história linda, né? Sabemos então, pela Bíblia, né, por tudo que falamos até agora, que Moisés recebeu a educação da primeira infância na sua família de origem. Ao ser desmamado, né, já grande, né, foi encaminhado, conforme eu falei, à casa do faraó para os cuidados, então, da princesa, que passou a ser sua mãe adotiva, que deu ao menino o nome, ela que dá o nome de Moisés. Sabe o que significa o nome? Assim, pois o tirara das águas. Então, significa isso, né? Significa que veio das águas. Êxodo 2, capítulo 2, versículo 10. Como deve ter sido um grande desafio agora para o menino Moisés saber, né, que seu povo era outro, que ele cresce, né, ele torna-se homem, mas ele sabia que a raiz dele não era egípcia, né, era israelita. Moisés até conta, né, narra a Bíblia que Moisés, lá num determinado momento da sua vida, ainda no Egito, portanto já homem, né, mata um egípcio que maltratava um hebreu, que maltratava um israelita chamado de hebreu. No dia seguinte, mas sim, aí ele vai, a gente sabe da história que ele enterra na areia, né? No dia seguinte, ao ver dois hebreus, na verdade, brigando e perguntando ali o motivo daquela briga, sabe o que ele obteve como resposta? Ele teve como resposta que ele havia matado um egípcio e assim não tinha moral para ser juiz deles. Olha o que os dois hebreus falam para Moisés. Você não tem moral para ser nosso juiz, não, porque você matou aí um egípcio, né? E Moisés ficou surpreso, né? Que pensava que ninguém sabia da morte do egípcio. Ele, afinal, como eu falei, né? Ele enterrou lá na areia, olhou para um lado, para o outro, ninguém me viu, sou enterrado aqui. E vai ficar por isso mesmo, ninguém vai saber que eu matei, né? E daí ele ficou muito surpreso e ficou com medo. E eu não disse que o medo é um problema, pode gerar insegurança? Porque ele viu que o seu ato havia sido o quê? Descoberto. E está no capítulo 2 de Êxodo, a partir do 11. Do 11 até o 15, tá? Vocês podem acompanhar essa história melhorzinha. O faraó, informado do caso, que caso? Que Moisés havia matado um egípcio, procurava matá-lo. Foi daí que Moisés fugiu do Egito, com medo. Olha a insegurança batendo aí em Moisés. A insegurança fez com que ele tomasse essa decisão por correr risco de morte. Qual decisão? De fugir do Egito. E Moisés acabou indo para onde? Todo mundo sabe, para a terra de Midian. E lá, sentando, narra a Bíblia, que ele assentou-se junto a um poço, né? Ele assentou-se lá. A fuga de Moisés já demonstra o quê? Insegurança. Já demonstra. O medo tomou conta dele. E ele disse, olha, o único jeito é eu fugir mesmo, ou eu vou ser morto. Tudo dentro dos propósitos de Deus. Estava na hora dele sair do Egito. Devido, naturalmente, ao erro que ele havia cometido, qual foi mesmo? De matar um egípcio e esconder o corpo dele na areia. Pensando assim,
que ninguém fosse descobrir. Esse foi o erro de Moisés. Mas Deus, agora vem a parte que eu acho linda, mas Deus, por sua misericórdia, tem o poder de transformar o mal em bem. Assim, Deus usou essa fuga para trabalhar a vida de Moisés. E nós vamos ver isso agora. Como que Deus trabalhou a vida dele, né? A Bíblia relata que Moisés acaba se casando com uma das filhas de um sacerdote de Midian e aprende, sabe a quê? A apacentar as ovelhas de seu sogro, o que também ajudou a pastorear o rebanho, né, de Moisés, né? O rebanho que Deus daria a ele, que era o povo israelita, né? Moisés conhecia, então, né, o Deus dos israelitas. Ele teve o seu primeiro encontro com Deus, conforme eu falei, aonde? No Monte Horebe. Encontro esse que levou a Moisés a tremer. Ele tirou as sandálias, escondeu o seu rosto, pois temia olhar para Deus. Oh, meu Pai, Deus é santo. Eu acho que a voz fazia tremer ali aquele monte, né? E ele temeu também. Ele estava diante do Deus Todo-Poderoso. E Deus acabou dando uma missão a Moisés. Eu já falei, mas qual foi mesmo essa missão? Deus lhe deu a missão de livrar os israelitas, o seu povo, o povo de Deus, das mãos dos egípcios. Esse povo estava escravizado, o que era para Moisés um grande desafio. Era para Moisés um grande desafio. E ele deve ter se sentido novamente inseguro quando ele logo pergunta a Deus, né? Eu, Senhor, quem sou eu para ir a Faraó e libertar o povo? Está lá em Ezequiel, a partir do capítulo 3, acho que é o versículo 11. Quem eu estou ouvindo bem, o Senhor está me chamando, eu, Senhor? Mas quem sou eu para ir a Faraó, a quem ele mais temia, ao rei, libertar o povo? Assim, quando Deus nos chama para uma missão, meus irmãos, minhas irmãs queridas, Deus está conosco, Ele vai à frente, Ele prepara o caminho, Ele só quer que a gente confie nele, não é verdade? A insegurança de Moisés aflorou a sua falta de autoestima, porque ele dizia, eu não sou capaz. Claro que por nós mesmos nós não somos capazes, mas Deus capacita os escolhidos, não é verdade? Lá em Ezequiel agora, em Êxodo, perdão, capítulo 4, versículo 1, você já vai começar a ver essa parte, né? O desespero tomou conta de quem? De Moisés. Aí você já começa a ver nos capítulos 2, 3, né? Como Deus... Agora eu venho fazer uma pergunta. Como é que Deus tratou a insegurança de Moisés? Dando-lhe provas de sua companhia e poder. Sabia disso? Deus enviou Moisés para ser o seu quê? Instrumento entre os israelitas e Faraó. Ele faria a ponte entre o seu povo israelita, povo de Deus, né? Que também era povo de Moisés, e o rei, Faraó, permitindo que seu irmão Arão, porque Moisés pede, deixa meu irmão ir comigo, eu não sei falar direito e tal. Então Deus permitiu que Arão
fosse junto. Lá para o versículo 29 a 31, vocês vão achar essa parte, né? Moisés, então, o que faz? Obedece a Deus e acaba sendo uma bênção, porque ele acaba liderando, né, a saída dos israelitas da terra de Ramassés. Estão lembrados do país de Gósen, né? E aí ele vai e lidera a saída para Sucote, né? Que foi o primeiro ponto da formação do Êxodo, né? Foi logo no início do Êxodo. Eles acamparam, nós sabemos, em 41 locais antes de chegarem à planície de Moabe, né? Isso aí nós sabemos. Vamos à conclusão. A conclusão do nosso vídeo aula, quando a diversidade é a insegurança. Quase sempre a insegurança causa isolamento. Não se isole, meu irmão. Busque ajuda primeiro de Deus. Qualquer condição que esteja lhe gerando insegurança, busque a ajuda de alguém, de um irmão, mas não se isole. Mas quase sempre a insegurança, ela causa isolamento. Moisés aprendeu com Deus que poderia depender e ser usado por ele para abençoar pessoas, abençoar um povo, uma nação, né? Assim como Moisés, podemos também vencer a insegurança dependendo de Deus e nos aproximando mais dele, né? Moisés aprendeu a ter intimidade com Deus e não houve mais profeta em Israel como ele, né? Que conversava com Deus face a face. Deuteronômio 34:10 fala isso, né? Aproveitemos então, minhas irmãs, esse tempo de pandemia, né, que estamos mais em casa, aproveitar esse tempo é tudo para crescermos em intimidade, gente, com o nosso Deus, pela oração e leitura da Bíblia, né, meditando na palavra do Senhor, diz a própria Bíblia, dia e noite, todo o tempo que nós pudermos, né. Nós sabemos que situações adversas sempre poderão surgir. Eu falei, enfermidades, que mais? Desempregos, né? As próprias violências, às vezes até a violência da própria natureza, né? Agora mesmo a gente tem visto quanta coisa acontecendo. Entretanto, o próprio Deus nos advertiu que venceremos, pois ele venceu. Ele não disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, João 16:33. Então, vamos crer, segurar na mão de Deus, entregar a Deus, seja o que for, e venceremos, porque ele nos garantiu a vitória. Uma sugestão que eu dou para afastar a insegurança é louvar a Deus, cantar mesmo para jogar para longe a insegurança e o medo, né? Muitas vezes o medo. Eu lembrei de 2 hinos, aqui tem 2 sugestões de hinos, tem do cantor cristão, 324, que fala refúgio verdadeiro, mas tem um que fala que segurança, se nós estamos tratando, né, quando a diversidade é a insegurança, esse hino é mais apropriado, que está no HCC, né, 417, que fala que segurança. Eu não repare a minha voz, porque não sou cantora, só um pedacinho dele, ele diz assim: que segurança sou de Jesus, e já desfruto as bênçãos da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus. Eu acho que eu errei a melodia, né? Ele me leva, glória. Eu errei. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma,
canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Que segurança sou de Jesus, e já desfruto as bênçãos da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Me perdoem, né, o meu erro na melodia, mas eu não sou cantora, não sei cantar. É só para mostrar às irmãs a letra, né, desse hino que o título diz. Que segurança, né? Que segurança, porque nós somos de Jesus. Nós já podemos desfrutar as bênçãos da luz, porque Deus é a luz e quer que nós possamos ser também para o mundo, né? Então, nós somos o quê? Somos, por Jesus mesmo, herdeiros de Deus, e Ele nos leva à glória dos céus. Fiquem na paz do Senhor, minhas irmãs queridas. Até o próximo vídeo aula, agora com a irmã Clarice, semana que vem, tá? Que Deus abençoe a cada irmã e suas famílias. Até, né? Um beijinho para cada uma das irmãs.